Boa noite, meninas, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos falar do quê? Noções de microbiologia. Aula assim, ó, muito bacana e na atualidade é o que mais se fala. Vírus, bactérias, doenças, como se previne, como se contrai. Ó, vou iniciar fazendo o quê? Realizando um compartilhamento de tela com vocês. Tá aparecendo aí para vocês? Apareceu aí, Marina? Sim. Apareceu, Nájila? Sim. Ok. Então, eu vou iniciar a aula falando o seguinte, a seguinte mensagem. A partir de agora, ó, guardem bem isso. Diante de uma dificuldade, substitua o eu não consigo pelo eu vou tentar outra vez. E outras vezes, quantas vezes for necessário. Porque o problema não está em errar ou falhar. O problema é parar logo de início, tá bom? Então, tá. Já que eu deixei essa mensagem com bastante carinho, vamos tentar sempre outra vez. Vamos realizar uma revisão do que a gente viu na aula passada? Antes de começar aqui a nossa gravação, o professor estava conversando com as meninas e a Marina falou, professor, fiquei com dificuldade. Eu falei, ó, se você que está assistindo agora não conseguiu assistir online, a professora vai postar esse vídeo depois no grupo, você assista novamente, esteja com o seu material de apoio, realize uma leitura. E se mesmo assim ficou com dúvida, coloca lá no grupo e pergunta para a professora, eu estou aqui à disposição de vocês, tá bom? A aula passada, qual foi o tema da nossa aula? Medicamentos genéricos, similares e referência. Então a pergunta é, por que os medicamentos são vendidos de formas diferentes na farmácia? Porque existem diferentes tipos de medicamento. Qual que é a diferença ali? Eu vou só ressaltar o que eu já havia falado na aula passada. Um medicamento, quando ele é genérico, você identifica que ele vem uma tarja em amarelo com um G grande. Ele vem, grande parte das vezes, uma tarja vermelha escrito venda sob prescrição médica. Independente se ele é referência, genérico ou similar, ele vem, se ele for controlado, no exemplo antibiótico, ele vai vir com a tarja vermelha. O que seria um medicamento referência? Ele é um produto de marca, ele tem um nome comercial. Eu dei um exemplo para vocês na aula anterior, o Evelyn Flex, é o meu medicamento, ó, Evelyn Flex. Eu acabei de patentear esse nome, ou seja, durante lá 2 anos, cada empresa, cada laboratório tem uma patente, ele paga por esse nome. Eu vou utilizar e aí nenhuma de vocês duas podem usar o mesmo nome que o meu, tá bom? Eu tenho patente. E aí, esse medicamento tem o meu nome, só que embaixo aqui do Evelyn Flex, o que vai vir aqui, ó, o nome do princípio ativo. O que tem dentro de um Evelyn Flex? Ele tem analgésico, que é para dor, e ele tem relaxante muscular. Relaxante muscular é a classe. Princípio ativo, ou seja, o nome do fármaco, o nome da droga, é o que contém dentro dele. Se trata de orfenadrina. De orfenadrina, o que é isso? Relaxante muscular. Então, lá dentro do Evelyn Flex tem medicamento para dor, que é o analgésico, e o relaxante muscular. Dipirona e ainda o citrato de orfenadrina. Ou seja, esses 2 medicamentos têm uma referência, tem um nome. O genérico não. É o próprio nome que vai vir em cima. Não tem o Evelyn Flex, nem o Marina, nem nada. Vai vir o nome do próprio princípio ativo. Então, o genérico não tem nome comercial. É o nome do princípio ativo que diferencia. E o medicamento similar? Ele é equivalente. Ele tem um produto, ou seja, ele é de marca também tem um nome comercial. Só que o medicamento genérico tem uma lei, foi lançado em 1999. E você quer saber exatamente como é que funciona? Quando o medicamento não for referência, ele é um medicamento genérico, é como se você pegasse um RG colorido, por exemplo, e colocasse na copiadora. O que diferencia do que é referência e o que é genérico? Tem hora que a cópia é tão bem feita que você não consegue. Entendeu? Essa é ali a diferença entre genérico, referência e similar. Ok? Qual é a diferença entre farmácia e drogaria? Nós falamos na aula passada. Só reforçando para você anotar aí, existe um artigo, uma lei, desde 1973, onde determina que farmácia é um local onde, além de vender drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos correlatos,
Além de ser feita essa dispensação, lá também pode ser realizado a manipulação de medicamentos mediante a prescrição médica. Isso é uma farmácia, ok? Uma drogaria é um estabelecimento que também dispensa medicamentos, comércio de drogas, insumos farmacêuticos e correlatos em embalagem original, não de manipulação, ok? Guardaram bem isso? Então, locais de comercialização de medicamentos, eles são feitos tanto em drogarias quanto em farmácias. Só lembrando bem que esse estabelecimento realiza a dispensação e o comércio de drogas já prontas, e as farmácias, elas podem realizar não só de prontos, como manipulados, magistrais e oficinais, ok? Hoje, qual que é o nosso assunto? Micro-organismo. Primeiro, vamos entender o seguinte sobre os micro-organismos. Quem estuda, qual que é a ciência? É a microbiologia. Como que ela se integra na nossa vida? A pergunta é, o tempo inteiro a microbiologia faz parte da nossa vida? Tanto no ambiente, no nosso corpo, nos produtos que nós utilizamos. Agora que estamos em uma época aí que está, com a graça de Deus, eu quero que termine logo esse período aí de pandemia, as pessoas têm se atentado mais à microbiologia. Como que esses micro-organismos acabaram fazendo o quê? Nunca fez tanto parte da nossa vida como na atualidade. E aí, se a professora perguntar para você, quais os micro-organismos mais comuns que nós conhecemos, que o tempo inteiro nós escutamos falar? Hoje em dia, antes era a primeira bactéria, agora sim é vírus, bactéria, fungo, protozoários e algas. Esses que eu estou compartilhando com vocês é os principais micro-organismos que são encontrados. Aonde? Alguns em nosso corpo, outros na natureza, outros em objetos. Vamos falar a respeito deles, então? Então, para você entender, existem micro-organismos que eles são o quê? Patogênicos, ou seja, eles causam doença. É uma certeza, se você se... o vírus aí do Covid, se você contrair ele, você vai contrair o quê? Ele vai fazer com que se desenvolva o quê? Doenças em você. E existem micro-organismos que eles não causam doenças. Eu vou dar um exemplo para vocês, assim, bem rapidamente, e você nunca mais vai se esquecer disso. O bolor. O bolor é um tipo de mofo. Existe um tipo só? A resposta é não. Tem um queijo, inclusive, vou falar sobre ele daqui a pouco, que tem o que dentro dele? Um fungo. E nós comemos. Nos faz mal? A resposta é não. Agora, se for um outro tipo de fungo que tem lá no pão, você comer, pode passar mal? A resposta é sim. Pode dar uma diarreia, pode não fazer bem. Então, os micro-organismos são formas de vida que nós não podemos ver a olho nu. Ou seja, precisa do quê? De um microscópio. Um exemplo, é claro, você não vai ver ele na íntegra, ali todo bonitinho. Mas o mofo, ele é um fungo que você consegue ver ele a olho nu. Você não precisa, você vai ver profundamente as colônias dele ali, né? Se você colocar no microscópio. Mas você consegue ver que o lugar está embolorado. Pergunta que não quer calar. Como que ocorrem as infecções? Existe algo chamado cadeia de transmissão. Vou dar um exemplo que ficou um pouquinho esquecido aí com essa pandemia e tal, que é o Aedes aegypti, aí o exemplo do mosquito da dengue. Então, primeiro, o que acaba acontecendo? Um mosquito saudável pica uma pessoa humana que está doente. A esse mosquito que estava saudável, picou, passou a ficar infectado. E ele vai fazer o quê? Picar uma pessoa saudável que também vai se tornar doente. Isso chama-se cadeia de transmissão. Ou seja, toda infecção precisa de um hospedeiro, ou seja ele o homem, animal, mosquito, ou que seja, e precisa de um agente infeccioso. Então, quem é o hospedeiro nesse caso? O homem, ele é o hospedeiro, e o agente infeccioso que sai infectando por aí quem? O mosquito. Isso é uma cadeia e vai ocorrendo as infecções. Professora, que negócio que é esse? Eu estou em dúvida. Olha lá, ó, página 80. Hoje, nós estamos falando, para que fique bem claro isso, que, um exemplo, o mosquito da dengue, aonde que ele vive? No meio ambiente.
Quem que vive no meio ambiente? É só ele? Não, existem vários tipos de mosquito. Ele é um hospedeiro intermediário do vírus da dengue. Como assim? Ele está saudável, ele contrai, ele passa para alguém. Ele é um intermediário. Ou seja, ele pega alguém doente e passa para alguém saudável. Até agora ficou bem claro? Muito bem. Então, assim, ao picar uma pessoa que já teve dengue, ela passa a carregar esse vírus? E vai picando um, vai picando outro. Como é que funciona? Muitas pessoas, elas não desenvolvem dengue. E por quê? Já se perguntou isso? É o nosso sistema de defesa. Hoje nunca ficou tão claro que, às vezes, duas pessoas dentro de uma mesma residência pode contrair a mesma doença, uma desenvolver e outra não. Uma ser assintomática e outra não. Isso é muito complexo. Eu gostaria só que você entendesse que é a respeito do nosso sistema de defesa. Por isso a importância de uma boa alimentação, uma boa noite de sono, não fazer o uso indiscriminado, ou seja, o uso racional de medicamentos, tomar só realmente quando necessita. Por que a professora está falando isso? Porque assim, ó, como eu mencionei para vocês, existe micro-organismo, não existe? Aqui, ó, fizeram essa pergunta para mim, professora, assim como o mosquito, ele pica alguém com dengue e passa, o Aedes aegypti, ele vai passar, ele é um mosquito infectado, ele vai fazer essa transmissão ali. E se alguém tiver com AIDS? AIDS não é um vírus? Assim como a dengue? Ah, professora, como é que é isso? Vou explicar para vocês assim. Mosquito pica uma pessoa que está infectada com o vírus. Os primeiros sintomas aparecem quando? Não é na hora que o bichinho picou, é de 3 a 14 dias após picou. 14 dias depois, a pessoa vai ter o quê? Dor de cabeça, vômito, dor nos olhos, dor muscular. Então, o que vai acontecer? Infecção urinária. Esse mosquito, ao picar essa pessoa, ele ficou infectado e deixou a pessoa com sintomas. Ele vai lá e pica uma pessoa saudável. A pessoa contrai o vírus da dengue? No caso da dengue, a resposta é sim. No caso da AIDS, a resposta é não. E por quê? Olha que eu estou trazendo hoje uma informação valiosa para você. E daí eu já tive perguntas assim de alguns alunos meus, professora, por que lá no hospital tem aquelas telinhas lá com protetor? É porque a pessoa pode pegar AIDS? Vamos supor, o mosquito vai lá no setor do pessoal que tem HIV e vai picar e passar para mim? Não, não. Quando o mosquito pica, procurei um biólogo, ela me deu uma informação que eu achei muito bacana. Quando ela pica, ela chupa o sangue, esse sangue vai lá para o estômago. Desculpa, essa pergunta que me fizeram foi em relação ao pernilongo, tá? Então, deixa bem claro aí. Se o pernilongo picar alguém com AIDS, voltar ele picar, ele vai passar AIDS para mim? Não. Quando ele pica, ele chupa o sangue. E sabe o que coça e arde? Nájila, você saberia essa resposta? Por que o pernilongo, quando pica, a gente arde a picada dele? Quer ajuda? Não, não sei, professor. Vou ajudar, pode? Porque quando ele pica, ele chupa o sangue. Mas o que ele injeta na nossa pele são ácidos estomacais dele, tá? Por isso que arde daquela sensação de desconforto, coça. Então, ele chupa o sangue e injeta, como se ele fizesse assim. Puxou e deixa, entendeu? Então, essa transmissão, esse ciclo que eu estou compartilhando com vocês, deixo bem claro, é correlacionado à dengue. A AIDS não se pega a AIDS, pelo menos até os dias de hoje, aos estudos recentes, que não se pega a AIDS por picada de mosquito, tá bom? Então, vamos lá, já que a gente está falando em micro-organismos, vamos lá. Algas, como eu citei. Aonde são encontradas algas? São encontradas em água doce, no mar, no solo. Tem um detalhe, a alga, de 30% a 50% do oxigênio do planeta, você acredita nisso? É as algas. Olha que bacana. Então, por isso, a alga lá ela é muito importante, não pode sair. Tudo tem um quê e um porquê. É como se fosse assim, uma grande equipe, nós desse mundo eu creio que é assim, e cada um desempenhando a sua função.
E nós, seres humanos, às vezes, não todos, mas alguns, acabam interferindo nesse processo natural da natureza, entendeu? Esse processo, a alga traz muitos benefícios, ajudando, assim, a amenização do nosso aquecimento global. Olha que informação bacana que eu consegui trazer para vocês. Então, guardem bem, não menospreze a alga, viu? Qual outro micro-organismo que a gente sabe que ele existe e ele é muito interessante? Os fungos. O fungo, ele mesmo produz o próprio alimento. Olha que independente que é ele, né? Ele mesmo produz o próprio alimento dele. As leveduras, que é um tipo de fungo, eles são utilizados aonde? Na fabricação de cerveja. Existem bolores que eles, assim, eles são visíveis, principalmente quando eles entram em decomposição, em alimentos. Eu comentei com vocês, assim, que esses aí é o que faz mal, ó. Eu trouxe essa imagem para compartilhar com vocês. Esse tipo de fungo faz mal, que é o que cresce no pão. Mas também os bolores, eles, alguns trazem danos e outros não. Um exemplo que eu dou é o bolor, que ele é colocado nos queijos gorgonzola, Roquefort. Então, esses tipos de queijo, eles são apreciados e são caros. Por que eles são caros? É porque a presença do fungo ali é o que faz toda a diferença na maturação desse queijo. Ok? Então, algas ajudam o sistema na parte do aquecimento e na produção, aqui ó, de oxigênio. Os fungos, existem aqueles que são maléficos, principalmente aqueles que são vistos a olho nu nos alimentos, mas tem uns que nos trazem ali benefícios, que é no caso da fabricação da cerveja e de queijos, tá? Existem outros tipos de micro-organismos que são os protozoários. Nem vou entrar lá na época da oitava série, onde o professor explicava pra gente. Seres unicelulares, eucariontes, heterótrofos. Aonde que eles vivem? É importante você saber isso. Água, solo e no corpo de alguns animais. Por que a professora quer que você saiba dessa informação? Porque os protozoários, eles causam doenças para nós, sim. Principalmente, consumo de carne crua. Sabe por que existe a Anvisa ali? Para poder fiscalizar as carnes que nós nos alimentamos? É uma coacharada. É justamente por isso. Porque uma carne que ela não é de procedência, ela não tem registro da Anvisa, ela corre o risco de fazer o quê? O excesso da ingesta dessas carnes cruas ou mal passadas, bebidas e alimentos contaminados com água, ou qual não é uma água tratada, pode sim fazer com que você contraia um protozoário. Esse protozoário pode se deslocar para a cabeça, para o pulmão. Eu não vou entrar nem muito nesse mérito hoje, porque o foco é você saber que ele existe. E que, principalmente, evite consumir carne mal passada ou ainda excesso de vegetais mal lavados. A salada é bacana você comer, às vezes, ela in natura, ou seja, cru. Mas se vai consumir cru, que ela seja bem higienizada. Por isso, ressalvo a importância de vocês deixarem o quê? Vai fazer uma salada de alface, por exemplo, que é uma das mais comuns? Deixa dentro da água submersa com meia tampinha de água sanitária. Ela é o suficiente para quê? Para que, se tiver algo ali, claro, realize primeiro a higienização, ou seja, a lavagem. E essa tampinha de água sanitária durante quanto? Pelo menos 1 hora, ok? Outro tipo que é o mais falado, é o que está na moda, são os vírus. Eles são formados do quê? Material genético. Dentro do vírus tem RNA ou DNA. Eles são assim, pense, uma bola de sabão, corrigindo, uma bola de gordura, ou seja, ele é uma camada proteica. Com o que se quebra a gordura? Vocês responderam aí, tenho certeza que vocês pensaram aí, o quê? Água, água e sabão. Então, se o vírus é o quê? Ele é recoberto, é como se fosse uma bola, uma camada proteica. Nessa camada proteica, é como se fosse uma bola de gordura. O que quebra a camada de gordura? Água e sabão. Então, a importância da lavagem das mãos, não tem nem o que falar. Eu não vou ficar nem sendo redundante, falando isso o tempo inteiro para vocês, que eu sei que se brincar, vocês estão sabendo isso assim, ó, de cor e salteado. Então, é extremamente importante o quê?
Se for comparar um vírus com uma bactéria, olha só, ele é 10.000 vezes o quê? A bactéria é maior. O vírus ele é pequenininho. No microscópio comum, você consegue ver uma bactéria, uma colônia de bactéria. Vírus, para você conseguir visualizar ele, tem que ter um microscópio específico, chama microscópio eletrônico. Você tem uma ideia, não é nem todas as faculdades que têm essa possibilidade. Minha época de faculdade eu consegui ver, assim, fiquei muito feliz, é muito interessante. Como que algo, entre aspas, tão inútil, que não consegue nem ser enxergado, mesmo com o microscópio, pode prejudicar e até ceifar a vida de alguém. Então, assim, o vírus, ele não tem cura, ele tem tratamento. Como assim? Ele tem prevenção. Então, sendo ele 10.000 vezes menor com a bactéria, ele é muito utilizado em fabricação de vacinas. Rubéola, sarampo, varíola, hepatite A e B. Opa, olha aqui. Hepatite A e hepatite B. Como é que é isso, professora? Hepatite A, como que você pega? Se você está com a sua apostila na mão, está anotando aí, anota essa informação que a professora vai passar. Hepatite A se contrai por quê? Água contaminada. Um exemplo. Marina, já se perguntou assim, em algumas regiões, eu tiro um exemplo da cidade de São Paulo, às vezes tem alguns lugares ali, próximo à favela, onde não chega água tratada. Como que os agentes comunitários fazem para tratar isso daí? Se você não sabe, a professora vai contar um segredinho. Olha só. Sabe aquele galão grandão de 20 litros de água? A orientação é colocar uma tampinha de quê? De água sanitária. Para que se tiver ali e não for tratado, não cause nenhum dano à saúde da criança. A hepatite A, então, é água contaminada. E a hepatite B, como é que se pega? É através de relação sexual sem uso do preservativo, ou seja, através de material sexual. O que mais? Agulha contaminada, compartilhamento de agulha contaminada. Então, e a vacina ajuda a prevenir? Com certeza, a resposta é sim. Gripe, raiva, todas essas doenças que eu tô compartilhando aqui com vocês, HIV, ebola, influenza, que é o da gripe, adenovírus, todos eles têm o quê? Prevenção. E uma vez que você pegou, vamos fazer o tratamento. Alguns deles, você vai fazer inativar, você vai como se fosse assim. Esse vírus vai ficar no seu sistema de defesa registrado. É como se ele entrasse ali e o seu sistema de defesa pegasse e tirasse uma foto. Tirou a foto. Então, ficou registrado que o seu organismo já entrou em contato. Se você tiver com a sua apostila aí, ó, acompanha a professora. Existem as principais doenças, tanto que alguns profissionais, quando eles não sabem, assim, eu não estou questionando, mas eu já vi muito essa conduta. O profissional nem fez o exame, ele não sabe o que é, ele fala que é virose. Se você já passou por essa experiência, realmente, às vezes é comum. Porque é muito tipo de doença. Desde o resfriado comum, é uma virose. Cachumba, raiva, rubéola, hepatites em geral. Aí a pergunta é, quantos tipos de hepatite existem? Vários. A, B, C, D, E, opa! Enquanto a professora estava estudando, tem bastante. É claro que cada um tem a sua forma de contágio diferente. Joia? Ok? Bacana? Então, olha só. Já que nós falamos sobre prevenção e tratamento de doenças virais, se a professora perguntar lá a respeito de doenças causadas por vírus, como que é feito? Através da prevenção. Como é que se previne? Tomando vacina. Marina, ficou bem clara essa informação que a professora passou? Você conseguiu entender? Conseguiu ouvir direitinho? Você também, Nájila? Sim. Deu para entender que se a pessoa... Como é que se previne por doenças causadas por vírus? Através da vacinação. Então, por que não conseguiram? Porque ainda não conseguiram, mas está sendo desenvolvido, no caso da nossa realidade nos dias de hoje, uma vacina que está em teste para acabar com o quê? Com o vírus do Covid. Como assim? Então,
A partir do momento que sair essa vacina for comprovada, perfeito, já estaremos o quê? Imunizados e prevenidos contra essa doença. Mas até que isso aconteça, é um processo, não é do dia para a noite. Conseguiram entender essa informação? Bacana, né? Ó, a Érica está aqui, porque antes de começar a nossa aula, a professora já fez chamada. Mas antes de você perguntar, a professora se lembrou aqui, eu coloquei sua presença. E você que não pôde assistir a aula, mas está assistindo o vídeo agora, preste bem atenção, que ao terminar a aula, a professora vai colocar lá no grupo, que além do vídeo que você está assistindo, embaixo tem atividade. Aproveita, preenche enquanto está fresquinho aqui na mente, ok? Ok, obrigada. Então, assim, uma coisa que eu quero que vocês guardem. Se o médico falar assim, ó, você está com uma virose, não adianta tomar antibiótico. Nájila, você conseguiu entender que antibiótico é tomado para matar o quê? Hein, Marina? Hein, Nájila? Me ajudem. O antibiótico, ele é tomado para matar o quê? Vírus ou bactéria? Vamos, gente, me ajuda, vai, Nájila. Bactéria? Isso. Por que não se toma antibiótico para poder matar o vírus? Já se fizeram essa pergunta? Hein, Marina? Me ajuda. Oi. Por que não se toma antibiótico para matar vírus? É porque é o remédio específico. Oi, Nájila, a professora não está conseguindo te Tem que ouvir. ter um remédio específico. Antibiótico acho que é para quando tá com bactéria. Isso. Antibiótico se trata para matar o quê? Bactéria. É, Quando está com virose, você vai tratar e vai ver o que o médico vai dar bactéria. para tratar os sintomas que esse vírus causou. Entendeu? Antibiótico não mata vírus, ele mata bactéria. Então, não adianta, é o conselho que tem que dar para o cliente. Às vezes tem que passar pelo médico. Ele está achando que ele está com bactéria, mas não é, às vezes é vírus. E se for vírus, não adianta tomar o quê? O antibiótico. Trouxe aqui uma imagem de alguns tipos de bactérias que existem. Olha, Staphylococcus, Streptococcus, Acinetobacter, Enterococcus. Então, cada uma dessas, percebem que são aqui, ó, tá bem ilustrativo, então cores diferentes, mas na verdade elas têm formatos diferentes. Se você pegar sua apostila e for verificar, na página 84, lá fala sobre o quê? As diferentes formas de bactéria. Se tem vários tipos de bactéria, quer dizer que não é um antibiótico para todas as bactérias. Vou dar um exemplo. Staphylococcus. Às vezes tem Staphylococcus na nossa pele, na nossa boca. Streptococcus pneumoniae, tem onde que tem? Lá no pulmão. Ela é uma bactéria mais, ela sobrevive melhor dentro do ambiente hospitalar. Enteroctobacteriana, é uns nomes assim bem complexos, dentro do intestino. Streptococcus, enfim, eu não vou nem ficar falando nomes, eu quero que você saiba o seguinte, às vezes, por isso, às vezes não, sempre, para tomar antibiótico, não pode ficar tomando antibiótico sem orientação médica, sem prescrição médica, sem um acompanhamento, entendeu? Porque é o seguinte, olha lá, bactéria tem várias formas, conforme eu compartilhei com vocês, correto? Elas são responsáveis pela decomposição de material, ou seja, essa bactéria, ela pode ser aeróbias ou anaeróbias, ou seja, alguma delas precisa de ar, outras não. Então, e algumas são agressivas. Tanto que eu falei lá na aula de primeiros socorros, no segundo projeto de vocês, a respeito disso, sobre o choque séptico. O choque séptico nada mais é do que a pessoa vai tomando antibiótico de uma forma errônea e chega uma hora que a bactéria vai cada vez mais ganhando território, chega uma hora que ela entra na corrente sanguínea e não há antibiótico nem de última geração que mate ela. Guardaram bem essa informação que a professora deu? Então, cocos é um tipo, streptococcus é outro, bacilos, vibriões,
Parece uma virgulazinha esse tipo de bactéria aqui. Esse aqui parece um cachinho de uva. Esse outro parece quando a pessoa está perdendo o cabelo. Então, existem vários tipos de bactéria. Página 84, se você der continuidade ali, você vai ver que existem vários tipos de doença que são causadas pelo quê? Por bactéria. Ainda existe o quê? Tuberculose, lepra. Eu não vou nem ficar entrando muito em detalhes, mas ali, ó, difteria, coqueluche, tétano, gonorreia, que é uma DST, meningite, ela pode ser causada. Fique atento aí, anota, se eu perguntar qual tipo de doença que pode ser tanto bacteriana quanto viral, é a meningite. Sendo que a bacteriana é a mais grave. Por quê? As meninges é aqui ó, na região da nossa cabeça, tem 3 camadas. Pia mater, dura mater e aracnoide. É nas meninges, é que nessa região que essa bactéria invade e rapidamente ela toma toda a corrente sanguínea. Então, é muito fatal. A grande parte das pessoas que pegam essa doença causada pela meningite, normalmente leva à morte. Então, aonde a professora quer chegar com isso? Lembre-se, tratamento de bactéria, ou seja, o micro-organismo chamado bactéria, é feito com antibiótico. Quais antibióticos? Eu solicito, por gentileza, na próxima aula eu vou cobrar vocês, ó. Na página 84 está falando sobre tipos de antibacteriano, ou seja, ampicilina, azitromicina, ali tem amoxicilina. Então, ou seja, tem que tomar muito cuidado sobre algo chamado resistência bacteriana. O que isso quer dizer? E tem outros exemplos ali, ó, amoxicilina com clavulato, ciprofloxacino, levofloxacino, bezetacil, cefalexina, cefalotina, gentamicina. Esses antibióticos aqui, ó, é bacana que você tenha eles na ponta da língua. Por quê? São os mais vendidos. Então, paciente tem um problema de pé diabético, ou seja, tá com o pé infeccionado, tem diabetes, é bacana que você saiba que a maioria das vezes o médico vai indicar amoxicilina com clavulato, ok? Não vai ser só amoxicilina pura. Então, como é que você vai adquirir o maior conhecimento? Realizando leitura, aprendendo, conversando. Cipro é tratado vários tipos de bactérias, ok? Guardaram essas informações? Como é que se previne doença viral, então? Mais uma vez, vacina. Como é que se trata doenças causadas por bactéria? Com antibióticos. Isso aí, ó, perfeito. Conseguiu entender? O professor vai ficar muito feliz. Vou compartilhar isso aqui para você entender. As bactérias, às vezes, elas estão em alguns alimentos. Olha aqui, ó. Vamos acabar com ele quando entrarmos lá. Aí, o menino diz, que gosto estranho, estou sentindo, mas eu como mesmo assim. Que forma. Então, tem que cuidar com o tipo de bactéria que está se levando, porque de acordo com a bactéria que vai ter, o que vai causar? Diarreia. É onde a orientação que não oriente o cliente em casa a tomar essa história de amido de milho com limão. Você não sabe o que foi que ele comeu. Comeu, às vezes, alguma bactéria que está estragada. Vai dar diarreia? Vai dar diarreia. Tem que tomar o quê? Reidratante. Até que todo... E tem que passar pelo médico, porque ele vai prescrever o quê? Floratil é marca. Como que eu poderia dizer? É medicamentos para repor as bactérias que tem no nosso intestino, que é bactéria que é imprescindível, ela está ali, ela vai ajudar. Então, o menino pegou e viu ali alguns medicamentos depois, ou seja, a pessoa come alguma coisa que não faz bem, não procura uma orientação correta e sai tomando tudo aquilo que ele vê na internet, sem saber se tem um fundamento. Ou vai até a farmácia e vai lá, a pessoa vira e fala, eu não vou nem falar o que é, porque senão vai dizer que eu estou incentivando, né? Mas o Irmosec é um tipo de medicamento que a pessoa toma para parar a diarreia. Para a diarreia, só que pode dar uma infecção muito grave no intestino, porque tem que deixar sair, ok? Então, em um grupo de apoio para micróbios e bactérias, estava uma bactéria relatando: toda a minha família morreu por causa daqueles remédios. Quais remédios? Os antibióticos. Então, só revisando ali, ó, é muito importante
A professora vai colocar lá no grupo daqui a pouco a atividade correspondente ao quê? A essa aula que eu acabei de falar sobre micro-organismos. E o que a professora quer que você guarde bastante sobre os micro-organismos? Que existe bactérias, vírus, fungos, protozoários, algas, e cada um que o ser humano se contaminar é tratado de uma forma. Vírus vai tratar, não tem cura, ele vai tratar o quê? Vai tratar o dano que ele causou. Já a bactéria tem cura, tem que ser tomado antibiótico, mas tem que ser tomado a tempo, ok? E que para todos eles é muito importante a realização do quê? Da lavagem das mãos. E os que e não tomar água contaminada, vai tomar água fervida, filtrada de preferência. Próxima aula nós vamos dar continuidade falando do quê? Métodos de limpeza, ou seja, processo de limpeza, desinfecção, esterilização, como é que funciona? Próxima aula é importante, muito importante, não perca. E eu vou encerrar essa aula com a seguinte mensagem para vocês. Se você está cansado de recomeçar, pare de desistir. Então, vamos recomeçar quantas vezes for necessário. Mas se você já se cansou, então pare de desistir. Vamos em frente. E ó, o que eu vou dizer para vocês? Eu vou encerrar esse compartilhamento de tela e vou deixar aberto aí, Marina, Nájila, ou você que está me assistindo, se após assistir esse vídeo ainda tiver alguma dúvida, coloca no grupo. Ficou bem claro ali a diferença